Filha, bom dia, tudo bem? A gente viu que não tem como definir quantos poluentes cada ser humano pode emitir para poder cobrar taxa dos que emitem mais do que isso. Até porque eu acho que isso não ia adiantar muito, porque isso não ia limpar o planeta. Só ia ter uma compensação econômica para, digamos assim, ressarcir os mais prejudicados, né? Os que não estão ganhando com a poluição, os que estão só perdendo com ela. Da mesma forma e pelo mesmo motivo, ou seja, porque não vai limpar o planeta, também não dá simplesmente para deixar essa questão na mão dos mercados. Nesse capítulo, o Varoufakis diz que a democracia seria o único sistema político capaz de frear um pouco essa destruição desenfreada do planeta. Ele diz que mesmo que a democracia não seja um sistema totalmente perfeito, ainda é o que melhor se aproxima de um sistema capaz de frear a nossa própria destruição. O problema é que os estados, normalmente, mesmo os democráticos, são comandados pelos ricos, né? Porque os ricos conseguem colocar no poder quem eles querem colocar. Existem muitos interesses econômicos por trás das campanhas nas eleições. E a impressão que a gente está tendo nesse momento histórico é que os ricos estão se cansando de ter o Estado como intermediário, né? De ter os políticos como seus representantes. Eles querem tomar conta diretamente da coisa, para eles colocarem diretamente quem eles querem no poder, e o mundo corre assim o risco de se transformar numa enorme ditadura. O que os ricos querem, na verdade, é eles conseguirem deter o controle direto dos recursos naturais. E se não precisar pagar nada para o Estado, melhor, porque tudo vira lucro. E mesmo que não se vá por esse caminho, deixar os recursos naturais de qualquer forma na mão do poder econômico significa o seguinte: que quando houver, por exemplo, uma subida do nível do mar considerável e isso for alagar as casas próximas da praia, se a solução mais barata for pegar essas pessoas e levar para um outro lugar, é essa a opção que vai ser escolhida. Não vai ser escolhida a opção de parar de emitir os gases que causam efeito estufa. Então, assim, embora concordando com a boa intenção do Varoufakis, eu discordo dele quando ele diz que é a democracia que pode salvar o planeta. Só a democracia sozinha não faz isso. Eu acho que a democracia, ela é importante sim, mas não adianta ter um monte de democrata pensando em continuar favorecendo grandes empresas, ou mesmo que seja pensando em favorecer muitas pessoas, porque é a destruição do planeta que está em jogo. E aí eu volto lá naquele capítulo em que o Varoufakis fala da origem da palavra idiota, né? Enquanto o ser humano for idiota, ou seja, pensar apenas como particular, olhar só para o próprio umbigo e não pensar coletivamente e ver o mundo como uma aldeia global, enquanto isso não for feito, as coisas vão continuar andando do jeito que estão andando. Com democracia, sem democracia. Ou seja, mesmo que a gente distribuísse melhor as riquezas, se a gente continuasse destruindo o planeta do jeito que a gente está destruindo, não vai adiantar nada. Mesmo que a gente viva numa democracia. Eu acho que o que tem que acontecer é que todo mundo tem que começar a pensar em comunidade, viver em comunidade. Não só a nossa comunidade do nosso bairro ou a nossa comunidade da nossa cidade, mas o mundo é uma comunidade. Enquanto a gente não entender isso, a coisa vai continuar do jeito que está ou pior. Que a democracia seja o melhor sistema, eu concordo, mas não é ela por si só que vai resolver as coisas. Afinal, você tem um exemplo daqui, né? Você viu o que a democracia fez com a gente. Não foi um Bolsonaro que tornou os brasileiros idiotas. Foi um monte de idiotas que elegeu um cara como ele. Ou seja, a democracia só funciona quando as pessoas são esclarecidas e pensam em comunidade, e não só no próprio umbigo. Quando as pessoas são superficiais e continuam pensando só no próprio umbigo e não em comunidade, acontece o que aconteceu aqui. A democracia elege um indivíduo como esse, que está trabalhando, você vê, justamente para a destruição dos recursos naturais. E se você vê, você olha para o nosso continente, teve um golpe de Estado na Bolívia em 2019. A Bolívia é aqui do lado. E por que teve esse golpe de Estado lá? Porque a Bolívia tem muito lítio. E o Morales queria distribuir a riqueza desse lítio, embora ele fosse vender o lítio para as empresas estrangeiras, essas empresas teriam que pagar uma taxa para distribuir para o povo, porque a Bolívia é um país pobre. Essas são as explicações econômicas para o golpe de Estado na Bolívia. E agora esse mês aqui, julho de 2020, o dono da Tesla, ele publicou: vamos
dar golpe de Estado em quem quisermos. Ele é dono de uma empresa. Você vê como economia e política estão unidas? E por que ele quer o lítio da Bolívia? Porque a empresa dele produz carros elétricos. E esses carros elétricos precisam de baterias potentes. E essas baterias potentes só podem ser fabricadas com o lítio. Compreende como as coisas estão ligadas? O importante é a gente estar ligado nesses movimentos e começar a relacionar os fatos que estão acontecendo hoje com os conhecimentos que nós temos. Porque só a partir disso é que a gente consegue pensar um mundo melhor. Senão a gente não consegue fazer isso. E mesmo a gente sabendo, quando a gente acha que sabe qual é o caminho de um mundo melhor, dar os passos na direção desse caminho é muito difícil, porque a conjuntura que nós vivemos, o que nós temos em torno da gente não é tão simples assim. E mesmo que a gente mude, mais pessoas precisam pensar desse mesmo jeito para que as coisas mudem. Então eu acho que, independentemente de ideias políticas ou ideias econômicas, eu acho que o que deve ser incentivado é as pessoas começarem a pensar no mundo todo como uma aldeia global, como um mundo de todos, e não só das multinacionais. Porque a globalização, ela só veio para as fábricas, né? Só os produtos é que podem viajar de um lugar para outro sem pagar taxa. As pessoas não podem se locomover de um lugar para outro livremente. Então que globalização é essa? Bom, mas aqui eu já estou indo muito adiante do que o Varoufakis fala no livro. Como ele conclui o capítulo, eu também achei que era legal fazer uma conclusão de alguns raciocínios que a gente vem trazendo. O próximo capítulo se chama Dinheiro. E a gente vai começar a ver isso a partir de amanhã, tá bom? Beijo, te amo.